Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Caio Zanardo, diretor-presidente da Veracel. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sino para que você possa acompanhar todas as entrevistas com quem lidera a transformação digital no Brasil. A Veracel Celulose é uma empresa de bioeconomia brasileira que integra operações florestais, industriais e de logística, que resultam em uma produção anual média de 1,1 milhão de toneladas de celulose. Ela gera mais de 3,2 mil empregos próprios e de terceiros na região da Costa do Descobrimento, no sul da Bahia e no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Além da geração de empregos, renda e tributos, a Veracel é protagonista em iniciativas socioambientais no território. O Caio é graduado em Engenharia Florestal, com MBA em Gestão Empresarial e cursos de Advanced Strategy Management em escolas de negócio internacionais. Em sua trajetória profissional, ele iniciou sua carreira na Votorantim e teve diversas posições de liderança na Fibria e Suzano S.A. O Caio passa a liderar a empresa a partir de fevereiro de 2021, com planos de manter a Veracel como o melhor investimento para seus acionistas, um ótimo lugar para se trabalhar e um vizinho que se importa com as comunidades no entorno. Bom, hoje eu estou aqui, como eu falei, com o Caio Zanardo, da Veracel. Caio, muito bem-vindo ao nosso programa, e eu gostaria de começar te fazendo uma primeira pergunta. Quais foram os motivadores que fizeram com que a Veracel entrasse numa jornada de transformação digital? Primeiramente, Sérgio, muito obrigado em nome da Veracel, em nome de toda a equipe que está por trás. A gente sabe que uma transformação digital não acontece do dia para a noite. Acho que o grande motivador nosso, ele inicia realmente com a importância que a gente percebeu há 2 anos atrás de cibersegurança. A gente teve uma tentativa de ataque na empresa e naquele momento a gente percebeu que a gente precisava rever todo o nosso roadmap, né, de tecnologia. Como que a gente poderia de fato implementar ferramentas que nos desse robustez nessas questões que estão acontecendo cada vez mais forte, mas não só para proteger, mas também vendo como oportunidade dentro de uma estratégia de 5 anos. Então, esse foi o principal motivador, e a gente percebeu que o nosso mindset, né, que é algo super importante numa transformação digital, era algo a ser também trabalhado. Então, a gente entra com uma questão de hardware, de software, mas muito também com toda a mentalidade que a gente enxerga em relação a isso. Interessante, porque a maioria das empresas que a gente conversa, os motivadores são motivadores de mercado, de legislação, e o de vocês acabou sendo uma questão de segurança, né? Tem gente até que se fez transformação por causa da pandemia, né? Mas é interessante isso. E a gente percebeu que dali, quer dizer, então, ou seja, dada essa questão nossa, a gente percebe que aí já não é mais uma escolha, né? É algo necessário para de fato ser implementado e colocado. E quando começa a capturar pequenos ganhos, a gente começa a entender que essa é uma roda que dá para rodar de fato e acontecer, que você com pequenos ganhos você percebe a magnitude que tem um movimento como esse. Entendi. E, dado esses motivadores, como é que vocês procederam para se estruturar para essa jornada? Eu pergunto isso pelo seguinte, né? As empresas, elas têm formas diferentes de se organizar para começar essa jornada. Algumas pedem ajuda externa, né? E algumas, inclusive, são multinacionais, então essa ajuda vem lá de fora. Outras pedem ajuda externa de consultorias, né? E outras resolvem começar de baixo para cima, né, fazendo pequenos experimentos e construindo uma visão a partir daquilo mesmo que elas conseguem construir. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como é que vocês se estruturaram, né, para poder conduzir isso.
O que a gente percebeu é que já existia, né, vários spots na organização acontecendo ou buscando com pequenos projetos essa melhoria e essa automação de processos, resultados. A partir desse momento, a gente falou, peraí, vamos criar então uma comissão, um comitê multidisciplinar para começar a analisar já as iniciativas que já estão em andamento. E isso fez com que nós percebêssemos, por incrível que pareça, mais de 100 projetos, né, ou iniciativas que estavam acontecendo na organização. O nosso papel ainda internamente foi, vamos entender aqueles que têm maior magnitude, aí usando bem o modelo engenharia clássica, vamos fazer um grande pareto disso, entender aonde nós deveríamos estar fazendo, canalizando a força que obtesse o melhor resultado do esforço e impacto. E ali a gente percebeu que ao investir 20 milhões de reais, né, com relação a essas tecnologias, nós começamos a aumentar gradativamente, né, os nossos ganhos em relação a isso. Então foi a partir dessa iniciativa que a gente estruturou, né, e obviamente, paralelo a isso, investindo muito no mindset das pessoas, né, não imaginando mais que a gente tivesse que ter 100% do escopo definido, que tivesse de fato com toda a ideia já preparada. Vamos dar avanços pequenos e recorrentes e constantes em relação a isso. Vamos fazer bastante checkpoints ao longo disso. E aí nós organizamos, por exemplo, encontros trimestrais com a alta liderança, ou seja, gerentes e diretores, para olhar pelo menos 16, 17 projetos relevantes do andamento. E se tiver que virar para um lado ou para o outro, era muito mais fácil essa celeridade para a tomada de decisão. Então foi muito por aí, o Sérgio, que a gente conseguiu iniciar, né, essas questões. Legal. E só mais um ponto que a gente, ao olhar essas coisas, nós percebemos que nós tínhamos grandes 3 naturezas de projeto. Né? Uma natureza de projetos que eram para proteger a fábrica que já tínhamos, o processo que já tínhamos, ou seja, como é que eu protejo o core da Veracel hoje, que já é uma empresa de excelência nos seus 30 anos, como que eu mantenho esse core? Então tiveram várias ações com essa vertente. Uma segunda ação que a gente percebe que a gente pode alavancar a organização também, ou seja, fazer melhor do que a gente faz hoje. E uma terceira que é de fato transformar o nosso cenário futuro, né? Algo já mais disruptivo com relação a isso. Que ainda é mais embrionário, é mais ainda inicial, mas que tem ações ali dentro realmente de poder transformar algumas questões maiores, né? Então é bem por aí, sempre alinhando muito tecnologia, processo, pessoas. Acho que esse foi o grande ponto nosso até agora, né, com relação a essa estruturação que nós fizemos nesse momento. Eu queria até aproveitar, pessoal que está assistindo aqui, preste atenção aí no que o Caio está falando, tem várias coisas importantes que ele está mencionando aqui que eu acho interessante vocês observarem. Primeiro, é um dos raros exemplos onde a transformação digital ela surgiu de baixo para cima, né? Então, ela não foi fruto de uma iniciativa de cima para baixo, de um planejamento estratégico, etc., né? Mas ela já começou de forma espontânea. Então, isso tem um lado muito positivo, que é o lado motivacional. As pessoas estavam motivadas e já testando, né? Quer dizer, você já tinha meio caminho andado em termos de cultura digital, né? Isso é muito bom. E o segundo aspecto que você está falando é que vocês, de uma maneira talvez menos acadêmica, acabaram criando iniciativas do que a gente chama de H1, H2 e H3, sendo o H1 a garantia daquilo que você já faz bem, o H2 a eficiência e excelência operacional, e o H3 as iniciativas mais transformacionais. Então, vocês estão de parabéns porque vocês acabaram, na prática, implementando aquilo que muitas empresas levam anos para entender como se faz, né? E vocês já começaram fazendo e da maneira correta. Eu acho muito interessante esse exemplo. Agora, a gente sabe que nem tudo são flores, né? E que sempre existem desafios aí no caminho. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente que desafios vocês enfrentaram ou ainda estão enfrentando, né? Como é que vocês têm tentado resolvê-los? Algo muito interessante no nosso setor, assim, no setor de florestal, é a questão do nosso planejamento. Porque nós estamos lidando aí com algo biótico, né, com algo natural, que a gente planeja durante os próximos 30 anos. Então, toda a questão de predição,
né, e entender o nosso estoque futuro, abastecimento de fábrica, sempre teve muito vinculado a muita modelagem. O que a gente percebeu? É que nós tínhamos um núcleo já acostumado em pensar esse longo prazo, que era um núcleo pequeno, acadêmico, estruturado, que vem da academia de muito tempo da área florestal, e nós tínhamos mais várias pessoas na organização que queriam entender um pouco dessa questão sobre a transformação digital, o que era. E a partir disso, né, quando a gente percebeu que existia dois públicos muito distintos, foi que a gente falou, peraí, essa distinção ela pode ser minimizada, mitigada a partir de trazer essas pessoas para discutir um pouco disso, do que já vem sendo feito dentro do core da florestal. E as pessoas começaram a se enxergar que essa modelagem de 30 anos poderia ser feita em modelagens em 3 meses, em 2 meses, em 15 dias, em predições de máquinas. Então, esse movimento orgânico de engajamento dos funcionários, eu acredito que foi e é um dos principais desafios de qualquer organização, né? Como de fato tangibilizar algo que às vezes está no núcleo de expertise, você conseguir levar esse ganho para uma população muito maior que às vezes não tem nem vontade ou não conhece, né, do que de fato são as estatísticas, as modelagens e tudo que está por trás de uma transformação como essa, né? E a gente também nunca quis nesse momento adotar tecnologia por adotar. Eu acho que essa foi outra questão que no começo vem muito, né? Nossa, o vizinho está fazendo, o amigo está fazendo, olha isso, né? E isso é fashion, isso é bonito, isso é legal. E eu tive um professor meu na faculdade que falou uma coisa: nem tudo que é sofisticado é tecnológico. A tecnologia é a aplicação da técnica. E a gente foi muito dirigente nisso, sabe, Sérgio? De querer, não, peraí, pessoal, aonde que está o valor? Ah, entendi o valor, mas eu consigo capturar esse valor? O que gera valor, ninguém tem dúvida. Agora, esse valor, eu materializo ele em algo tangível na organização? É aí que a gente começou a separar um pouquinho das questões mais sofisticadas, que têm aderência sim, mas que no nosso caso podem se maturar daqui 2, 3, 4 anos. E para aquilo que de fato é a dor nesse momento, que você consegue até a partir desse exemplo mostrar a viabilidade, mostrar a tangibilidade e trazer as pessoas para entender a causa. E você cria um ciclo virtuoso, né? Porque as pessoas começam a associar, agora eu entendi. Começa a dar credibilidade. Acho que esse é o grande desafio que a gente percebeu até agora, e obviamente olhando um leque de oportunidade futura, que a gente sabe que o Brasil ainda carece de alguns investimentos, né, que outros países já têm, principalmente em comunicação, por exemplo, que nos ajudaria muito a antecipar, né, questões como essa. Então, o 5G no Brasil, só trazendo um exemplo para você, o 5G é uma realidade em algumas grandes capitais, mas imagina chegar, né, essa tecnologia no meio de uma floresta distante, onde a densidade de população é muito baixa, tende a se demorar mais. Então, esses são desafios que a gente acaba enfrentando também quando a gente quer falar em questões como essa. Eu acho que você está trazendo, mais uma vez, aí, coisas extremamente importantes para a gente, né? A primeira coisa que eu penso é que a questão da transformação digital, ela não é uma moda onde você usa a tecnologia ou a novidade pela novidade, né? Você continua com um princípio básico, com um valor básico de negócio, que é valor agregado, né? Se esse valor não é agregado, do ponto de vista de bottom line, ou se esse valor não é percebido, essa tecnologia não adianta muito. Então, realmente não adianta. Às vezes a sofisticação não está na tecnologia, mas está no modelo de negócio, né? E o pessoal se engana muito achando que tudo tem que ser disruptivo, não é verdade. Segunda coisa que você fala, que eu acho também muito importante, é que as empresas hoje estão convivendo com 3 gerações. Você tem a Z, a X e, se não me engano, a Y, já não sei mais qual é a letra, né? Mas a gente está convivendo com 3, com 3 gerações, desde os baby boomers até o pessoal aí que está com 20 e tantos anos. E essas gerações têm comportamentos e mentalidades diferentes. Então, apesar da tua indústria ser uma indústria que cientificamente já fazia previsões, né, você hoje consegue fazer essas previsões de uma forma diferente, né, usando algoritmos e machine learning, né, deep learning, que você não tinha 30 anos atrás. Então, é importante que todo mundo se atualize em relação ao potencial dessas novas tecnologias para fazer as coisas que sempre foram feitas. Então, esse diálogo que você está falando, ele é muito importante, porque, às vezes, o problema da cultura, ele está em determinados grupos
de faixas etárias na empresa. Não é todo mundo que é refratário, né? Você tem pessoas que estão muito tempo acostumadas a fazer do mesmo jeito. E como consequência disso, o que você podia compartilhar com a gente sobre resultados que vocês obtiveram nesses anos aí que vocês estão na jornada? Eu acho que essa é a cereja do bolo, né? Isso acho que como todo gestor tá buscando, acho que é realmente mostrar que teve resultado. Um resultado bastante concreto é que nós obtivemos neste ano a marca de 7 meses consecutivos com resultados positivos de produção. Nós tivemos um evento no começo do ano que fez com que nós perdêssemos parte da produção, e aí foi traçar um plano de ação para isso. E quando a gente percebeu a estruturação que foi feita ano passado, né, dos 1.200 sensores na fábrica, nos garantiu realmente usar a tecnologia para predizer, né, possíveis falhas. Então, todo o abastecimento de peças, né, garantir que as peças estejam no momento correto da manutenção, Disponíveis. isso foi tremendo disponível, porque nós vamos fazer muitas intervenções antecipadas, em momentos oportunos e rápidas, em função de predizer que, olha, daqui 15 dias essa máquina pode falhar, daqui 60 dias, que a gente conseguiu chegar em prazo até de 60 dias essa máquina vai falhar, e trazer as peças no momento adequado, com estoque adequado, com reduções adequadas. Então, e recuperamos toda essa perda de produtividade em 7 meses, que era algo até no início do ano inimaginável. Esse é um grande exemplo industrial. Um outro exemplo florestal, né, e aí a importância dessa aderência, é que com toda a tecnologia embarcada das máquinas, e hoje com uma central de comando, uma central de controle acompanhando essas máquinas, nós estamos sendo muito mais assertivos na causa raiz do problema, né? Então, quando você tem, por exemplo, questões de apontamento manuais, você tem erros escritas, e isso é uma ótima informação, é uma boa informação, mas quando você consegue pegar a partir do sensor da máquina realmente o tempo parado e o motivo da causa, por exemplo, parece trivial isso, mas isso te dá uma assertividade na resolução do problema e o entendimento da variabilidade do problema. Você começa a entender quais os operadores, dos 200 operadores que nós temos, qual operador que é benchmark. Nós começamos a filmar esse operador, entender esse processo, como ele fazia para ser benchmark naquelas características, e dali replicar para os demais através de treinamento e capacitação. E com isso a sua média eleva também na produção. Ou seja, mantendo segurança, mantendo ergonomia, né, e olhando realmente dentro da variabilidade que nós temos de produção, quem são os melhores, o que eles fazem de diferente e como é que eu replico isso. Então, esses são dois exemplos bastante concretos de operação, Sérgio, que a gente conseguiu trazer, né, que tá. E também tem, né, a gente nunca pode esquecer, que eu não chamo nem de atividades de apoio, atividades de suporte na organização que ajudam isso. Então, hoje nós temos já RPAs, por exemplo, ajudando todo o serviço de auditoria, então checando transações, fazendo pagamentos automáticos, né, então isso dá agilidade em processo e libera as pessoas para de fato serem analistas, isso ajuda a gente. No laboratório, por exemplo, instalamos, né, de qualidade, instalamos uns Leans, que é um sistema de laboratório, que a gente conseguiu aí reduzir de 2 horas algumas tarefas repetitivas para 15 minutos no laboratório. Ou seja, de 2 horas para 15 minutos, coletar uma amostra, obviamente você libera espaço também para que esse pesquisador, né, ou para que esse especialista, esse analista de laboratório, possa de fato fazer as análises, entender melhor as causas, e isso retroalimenta esse ciclo virtuoso. Então, tem vários outros exemplos, mas eu acho que esses 3 acho que caracterizam muito bem. Um na indústria, um na floresta e outro também, que eu chamo de atividades de suporte. Eu acho que o negócio de vocês, principalmente pela parte florestal e pela parte climática, né, é um negócio que tem, como agricultura, fatores totalmente aleatórios, né? Então você pode ter uma chuva aí, como você falou, que leva uma estrada inteira, você fica sem logística, né? Ou você pode ter um evento desses aí, de mudança de temperatura ou de índice pluviométrico que prejudica completamente esse aspecto. Então, quanto mais sofisticado for o teu algoritmo, né, melhor você consegue prever, melhor você consegue se prevenir na medida do possível, né? E essa questão futura, acho que é o grande resultado que a gente vai ter daqui a alguns anos, né? Esses foram os resultados já conquistados, e o que eu enxergo muito agora é essa questão das mudanças climáticas. Para quem está no setor agrícola, para quem está no setor florestal,
Saiu um relatório recente do IPCC, está posto vários cenários em relação a isso, e eu tenho certeza que essa predição e o uso muito correto dessas informações nos ajudarão a realmente não só a mitigar as questões, mas também nos adaptarmos para isso. Que ações uma empresa tem que fazer para estar adaptada com relação a isso. Eu acho que esse é um tema futuro de bom debate sobre essas questões futuras. Eu acho que você tem muitos elementos para você constituir uma base de informações, tanto estruturada quanto não estruturada, onde você possa submeter esses algoritmos para fazer essa previsão, né, com bastante antecedência e com bastante assertividade, né? Eu acho que essa seria a outra pergunta que eu iria fazer para você, né, que seria as perspectivas do uso de tecnologia no teu setor, né? Você tem basicamente aí, acho que 3 setores, né, que você falou: florestal, industrial, e eu queria que você falasse um pouco mais, se você pudesse, né, sobre como é que você está vendo, não só a questão da previsão, né, mas também a questão da fábrica, né, da indústria 4.0. O que você acha que ainda tem para acontecer no teu setor que pode melhorar ele com essas tecnologias digitais, com essa mentalidade transformacional? No nosso setor, né, a gente hoje já é um setor bastante positivo em relações ambientais. É um setor que, historicamente, há 40 anos, vem trabalhando muito para entender toda a relação da sua paisagem. Né? Quem é mais antigo, lembra que no passado tinha assim, muito mito sobre o eucalipto e todas essas questões. O que vem acontecendo é que a academia, a ciência mostrou, através de muitos experimentos, que, como tudo na vida, se muito bem manejado, se manejado de maneira correta, é um excelente ativo a ser consolidado e feito. E a gente tem muitas informações sobre isso. O que eu vejo realmente no futuro é o uso dessas grandes massas de dados para que a gente possa projetar o ganho que a gente está tendo. Hoje já existem aí startups trabalhando de coleta de informações de todo o seu processo de maneira automatizada, para quantificar o carbono, para quantificar a sua pegada ecológica, para quantificar de fato o seu ESG, de como é que você está gerando, e gerando indicadores real-time para que a gente possa de fato tomar decisões para uma melhora da nossa cadeia. E não é só o que a gente faz, não é só o passado, é como a gente pode apoiar os nossos fornecedores e também, né, os nossos clientes com relação a essa nova ótica. Então, o que eu vejo muito, Sérgio, é que essa transformação digital está ajudando a humanidade a olhar de fato o nosso mundo de uma maneira diferente e podendo tomar decisões não só mais de ecoeficiência, de ser melhores eficientemente na parte ecológica, mas também gerando e agregando positividade para essa cadeia nossa futura de tecnologia, de desenvolvimento de gestão também. Interessante, muito legal. Bom, pessoal, conversei aqui com o Caio Zanardo, diretor-presidente aqui da Veracel. Queria agradecer muito a você, Caio, pelas informações aí, por ter compartilhado essa jornada aí até o momento. Quero desejar muito sucesso para você, acho que você já está tendo, e quero que você continue tendo sucesso para que a gente daqui a algum tempo volte a falar de novo sobre mais inovações e mais resultados aí que vocês estão construindo. Obrigado, Sérgio, parabéns pelo canal. Convido também aos nossos amigos e amigas aí a também entrar no site da Veracel, conhecer um pouco mais do que a gente tem feito na parte de sustentabilidade, na parte de transformação cultural. Tem bastante material lá, e caso tenham interesse, estamos à disposição para dividir e aprender, né? Uma vez que a gente percebeu que essa transformação digital, a coletividade é tão importante, né? E vamos errar conjuntamente, a gente erra mais rápido e menor, e consegue colocar as coisas em prática. Então, muito obrigado aí pelo convite, e estamos à disposição, Sérgio. Imagina. Bom, e se você gostou do vídeo aqui, por favor, dá o seu like, aperta aqui o sino para que você possa acompanhar discussões como essa que a gente teve aqui com o Caio, né? Isso é muito importante para a gente. E até nosso próximo encontro. Um grande abraço aí para todo mundo. Tchau, Caio. Obrigado.